Voltemos um pouco para a raiz do problema, que é a possibilidade de haver um conflito entre a questão da fé ou a questão científica, o discurso científico. Eu perguntaria ao Zé Paulo Neto se toda essa marca, que de certa maneira oporia, do ponto de vista da sensação primeira, ciência com fé, não viria, na verdade, de um domínio que era um domínio que a igreja tinha sobre a vida lá nos tempos de Inquisição, ou seja, um certo controle demasiado sobre a atividade científica. Seria isso, no seu entender? Eu diria que há uma fratura que marca a modernidade, não é? É a laicização e é a passagem que o Renascimento, digamos, é o seu ponto inicial de uma cultura teocêntrica para uma cultura antropocêntrica. Os conflitos, as tensões entre igreja e ciência, já foram lembrados aqui, são bastante conhecidos. Eu penso de maneira muito inequívoca essa questão. Fé é um problema de foro privado. Isso quer dizer o seguinte: defendo uma sociedade onde cada indivíduo tem o direito de professar a sua fé, as suas convicções, da maneira que melhor lhe aprouver. A mim, o que me parece complicado no debate contemporâneo é que quando se fala em tensão entre fé e religião, entre fé e ciência, por favor, sempre se pensa que há uma liberdade incondicionada num campo ou no outro. Eu gostaria de dizer que penso que um dos problemas fundamentais contemporâneos é que hoje a ciência, no seu desenvolvimento monumental, e penso que estamos entrando numa etapa onde esse crescimento será exponencial, parece que a ciência é livre, independente e teria a igreja ou qualquer outra instituição querendo policiá-la. Eu não nego os interesses, digamos, imperiais de várias instituições sobre a ciência, mas é preciso dizer que a ciência contemporânea hoje está inteiramente comandada pelos interesses do grande capital. É um mito a figura daquele cientista que define os seus objetivos. A ciência hoje, na sua vanguarda, se realiza em complexos sistemas de laboratórios, em grandes universidades, com convênios com grandes empresas. E no domínio da biologia, isso é claríssimo, suponho que será abordado aqui. Ora, eu estou convencido que o problema é o problema de um controle social da ciência, para retirá-la do comando que eu diria hoje, que é quase exclusivo do grande capital. Esse é um problema, lógico, que não vai se resolver no marco da sociedade capitalista. Mas é possível já agora que o desenvolvimento científico não obedeça, como está obedecendo, aos interesses meramente lucrativos e mercantis de grandes corporações. Então, neste sentido, estou convencido que todas as instituições que constituem a rede da sociedade civil têm uma palavra a dizer, não como polícia, não vedando, mas estabelecendo um grande debate em todos os rumos e objetivos da ciência. O Dom Dimas pediu aqui uma parte em relação a isso? Eu concordo plenamente com isso que o Zé Paulo falou. De fato, um grande problema é que o cientista produz um conhecimento que ele depois não detém. Esse conhecimento é armazenado em bancos de dados aí internacionais ou multinacionais e são controlados realmente pelo grande capital. Então, muitas vezes, o controle da ciência diz respeito até mesmo a uma questão de sobrevivência do país, do planeta. Daí a ética que se precisa hoje, inclusive da pesquisa científica, é uma ética da responsabilidade. Nem tudo o que a ciência pode fazer, tecnicamente, ela moralmente, eticamente deveria fazer. Bem, deixa eu aproveitar com o Rony, para depois voltar para o Zila. Do ponto de vista da religião judaica, talvez menos divulgada, né? Em relação a possíveis conflitos, existe alguns choques com a questão da pesquisa científica? Basicamente, a ciência é vista como uma grande bênção. A gente vê, Deus deu o potencial ao homem de pensar, de evoluir, isso é o que Ele quer. Em 6 dias Ele fez o mundo e Ele parou aqui para o homem continuar. E o homem tem continuado, isso é muito bom. Entra a questão que o Zé Paulo falou, é o livre-arbítrio. É saber, a gente descobriu o átomo, isso é bom ou é mal? Depende. Você pode iluminar casas, você pode gerar energia, ou você pode fazer uma bomba atômica, que é destrutível, pode destruir o mundo todo. Então, na verdade, a ciência por si só não existe um conflito.
A pergunta é realmente como é que você vai utilizar esse conhecimento científico, mas por si só é uma coisa fantástica. Hoje em dia a gente diminui a mortandade infantil ou com doenças, a gente está evoluindo e pode ficar mais com os nossos parentes, com os nossos amigos, é uma benção. Na verdade, eu fiz essa pergunta porque eu tinha preparado uma provocaçãozinha, no bom sentido. Se acredita muito à atividade mercantil, né, vinculada ao povo de origem judaica por conta de uma questão religiosa, que a igreja na época combatia o lucro, né, e de certa maneira já o judaísmo não tinha tanto essa repressão. Isso de alguma maneira influenciou até no segmento de um grupo de pessoas, né, de pensamento igual no caso dos judeus. Vou te ser sincero que eu não concordo muito com isso. Na verdade, foi uma imposição. Os judeus não foram, tiraram o campo deles. Eles não tiveram mais acesso a isso. Eles tiveram que buscar alguma forma de viver. Eles aprenderam a fazer negócio. O mundo todo viu que era bom e correu atrás. Mas, na verdade, eu acho que foi algo realmente, veio até mesmo de um mas não havia, digo, religiosamente, como no caso da igreja, havia uma contestação à questão do lucro. Não, não é do lucro, da usura, né? Da usura, Sim, a usura está escrito na mesma Bíblia. Mas em relação ao lucro, a pessoa se desenvolver e ter uma riqueza pelo esforço dele, pelo trabalho dele, de maneira nenhuma. Realmente isso não existe e nunca existiu. Mesmo antes deles se tornarem comerciantes. Eu só queria voltar uma coisa que eu acho que é importante no que o Rony disse, que é a questão do livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio corre por conta do cientista individual, mas ele não tem mais o controle dos resultados do seu trabalho. Desde o projeto Manhattan, que deu na bomba atômica, né, os cientistas estão subordinados a lógicas que transcendem o seu controle. Ainda mais hoje. Claro, pense na indústria bélica, por exemplo, ou pense na indústria de fármacos. Imagina o genoma na mão de uma grande transnacional norte-americana. Ou de uma companhia de seguros, claro, ou de um plano de saúde. Zé Paulo, Bem, deixa eu passar aqui, Zé Paulo, para o Zila. eu acho que existe um problema na ciência desde o seu nascedouro, digamos, na época moderna, lá pelo século XVI, século XV, por aí, XVI, pouco XVII. Mas ela sempre esteve associada à iniciativa bélica, sempre. Um dos grandes problemas sobre os quais o Galileu se debruçaram diversos outros cientistas daquela geração, matemáticos, inclusive muitos religiosos, jesuítas, né? É o problema da queda dos corpos e do lançamento de projéteis. Ninguém estava interessado em lançar uma pedrinha no rio. O problema não era esse. O problema era saber onde é que a bomba ia cair, né? E esse problema é o problema, eu acho, modelar para observar e constatar, né, essa vinculação, essa proximidade entre o interesse bélico e as realizações da ciência, que também se desdobram em outros campos, como coisas tipo atividades, digamos, lucrativas, né? Por exemplo, os jesuítas dos tempos coloniais aqui no Brasil, uma das fontes de renda mais significativas que eles tinham, não chegou a ser a mais lucrativa, mas era uma bastante importante, era exatamente a botica, onde eles vendiam preparados para medicamentos, para a população, enfim, e dava muito dinheiro, né? Era feito com conhecimento apropriado dos indígenas, e, enfim, combinado com técnicas e, enfim, discussões sobre matéria médica europeia. Portanto, trata-se de um empreendimento que estava ligado a essa finalidade também. Ou seja, essa associação é uma associação muito forte e muito antiga, eu diria, desde o nascedouro. O problema que a gente tem hoje é que, como cientista, boa parte deles, as organizações, a comunidade, né, chamada dita comunidade científica, vive, de certo modo, a ideia um pouco ilusória de estar lidando com a verdade, né? Esse é o problema. De estar criando um conhecimento que é verdadeiro, né? É aquele mesmo, provado e comprovado, e se empenha naquilo com muita energia. E muitas vezes não se pergunta, né, acerca do afinal. Mas o que eu estou fazendo, né? Quando eu estou aqui montando e desmontando uma cadeia de qual a função social disso? Onde é que isso vai parar? E sobretudo, quem controla isso e que tipo de interferência posso ter eu e aqueles que veem o mundo mais ou menos como eu sobre os resultados dessa... Né? Agora, por outro lado, só para completar esse raciocínio, a ideia de existir uma instituição da sociedade que é pertencente a ela, né, e que possa exercer sobre as demais, e sobretudo sobre a ciência, né, porque sobre a indústria não faz, e não pretende há muito tempo, uma tutela, como chegou a ser durante muito tempo, deixou de ser, ainda, graças a Deus,
Mas essa pretensão é uma pretensão às vezes muito difícil, né? Porque se trata de instituições religiosas que visam e falam em nome sempre, né? Pelo menos pretendem falar em nome da humanidade, de uma ética, né? Em nome de uma associada a uma eternidade. E aí fica tudo realmente bastante difícil, né? Porque isso pode parecer aos olhos da sociedade uma pretensão de tutela, que já ocorreu no passado. Verdade é que eu acho que mais do que isso, uma pequena observação ao que você está falando, na verdade, a humanidade cresceu estudando, dialogando. Sim. E eu acho que é isso que tem que ser feito. Eu acho que de qualquer forma, com qualquer fé que você for falar, no final das contas você tem que chegar nisso. E quem provar que ele tem uma lógica mais forte, alguma coisa mais embasada, vai vencer, mas não para ele, para todo mundo. Bem, Antes de eu você vou... passar a palavra para o Sim, não, que eu vou... Só uma nota rápida. Rápida, porque eu tenho que ir para o intervalo. Porque pode parecer, eu não defendo a ideia de qualquer tutela, por favor. Sim, não, o que eu entendi. quero só dizer é o seguinte, que instituições significativas da sociedade têm o que dizer. Penso que a Igreja Católica tem o que dizer. Isso não significa, de forma alguma, pelo contrário, eu sou contra... Quem está falando aqui, que é bom esclarecer, como diria Mariátegui, é um ateu convicto e confesso. Agora, eu não posso negar o peso da representatividade social que instituições como a Igreja têm. E até porque eu estou convencido que o mundo de amanhã, que é o mundo que eu quero, não é? Sem uma utilização destrutiva da ciência, vai ser para católicos, judeus, socialistas, ateus e comunistas. Será um mundo de todos ou não será de ninguém? Certo. Bem, eu vou para o intervalo e voltamos para o nosso último bloco. Até já.